Você precisa de crer no favor de Deus. Você precisa de crer no favor de Deus e não crer no favor dos homens. Por que tem muito cristão, muita pessoa que ele vive amargurado, triste, chateado? É porque ele crê mais no favor dos homens do que no favor de Deus. Então, por exemplo, se ele vê alguém que está avançando em alguma área, ele acha de alguma maneira que aquela pessoa precisa de fazer algo para ele. Então, por exemplo, a pessoa está bem financeiramente, ele não tem, ele tem ou não tem, então ele precisa me dar. Que obrigação que a pessoa tem de dar para você? O mesmo Deus que está dando para ele, eu quero dizer que é o mesmo Deus que tem para você. Porque você acha que Deus considera a diferença de pessoas, irmãos? A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então isso é para todas as coisas. Pastor, mas eu oro e nunca fui curado, e a outra pessoa começou a andar junto agora e já foi curado. Só foi num culto e foi curado. Pastor, eu estou orando, eu estou fazendo, participei do jejum, da oração, vou no GC, sou dizimista, pastor, e não acontece na minha vida. Outra pessoa chegou agora e Deus já começou a fazer na vida dele, e aí o coração fecha. Mas isso é porque você crê mais nos homens do que em Deus. Você precisa de crer no favor de Deus. Você precisa de crer no favor de Deus. Preste atenção. Deus relaciona com você na base de Cristo, não das suas obras, não da sua obediência, mas com base na graça. E como que eu acesso isso? Eu acesso isso pela fé, é crendo. Só que eu tenho percebido, uma das dificuldades que nós temos, é porque nós relacionamos com Deus, com base nas nossas necessidades, irmãos, como isso é ruim. Vou dar um exemplo para você, e é uma questão de fé, tá? Há muitos anos atrás, nós tínhamos alguns desafios financeiros na igreja, ok? A nossa demanda era, nossa demanda era alta, e a nossa entrada era baixa. Então, por exemplo, para nós, aqui, um tempo atrás, aí coloca 3, 4 anos atrás, o maior desafio era pagar o aluguel, e lá atrás nosso aluguel era R$2.500, eu digo, Senhor, manda R$2.500 para pagar o aluguel, Senhor, eu preciso de R$2.500 para pagar o aluguel, porque parece que aquela coisa, se pagar o aluguel, está tudo resolvido. Você que paga aluguel não é assim, né? Meu Deus, pagar um aluguel, nossa, parece que agora vai, né? Só que aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, por que eu só orava por R$2.500? O aluguel se tornava o maior gigante, e sabe o que acontecia? Entrava os R$2.500, entrava, Deus sempre mandava de alguma maneira, mas eu estava percebendo que eu estava limitando o favor de Deus na minha vida, na nossa vida. Aí eu disse, Deus, só um pouquinho, vamos mudar essa história, deixa eu mudar isso aqui, eu vou mudar minha oração, eu vou mudar minha percepção, eu vou mudar. E aí nós decidimos, eu decidi pela fé, primeira semana do mês, primeiro final de semana do mês, eu vou pagar o aluguel. Irmãos, isso de fato aconteceu. Todas as primeiras semanas nós já pagávamos o aluguel, a primeira coisa, e dava para o aluguel, e sobrava. Hoje nosso aluguel aqui é R$5.500, e ele não é mais um problema para nós, não é. Por quê? Porque eu parei de crer só pelo aluguel, entende? Eu quero que você pare de crer somente para a sua necessidade, você crê para o desejo que Deus colocou no seu coração. Para isso nós precisamos de crer no favor de Deus, e aí nós limitamos aquilo que Deus quer fazer. Se você crê para somente um valor, é isso que vai acontecer, e aí você vai ficar limitado. Quando nós vivemos essa base, o maior desafio é pagar as coisas, irmãos, e aí a gente vai ver, a gente acaba não vivendo, a gente fica só o quê? Sobrevivendo. Então, meu Deus, pagar as contas, meu Deus, o desespero é pagar as contas. Obviamente você deve pagar conta, obviamente você deve ter essas contas em dias, mas eu quero dizer que você deve de ter fé. O Evangelho gera fé além das contas, o Evangelho gera fé além daquilo que você precisa. Deus tem provisão para o desejo que Ele colocou no seu coração, mas nós precisamos de crer, e para isso nós precisamos de crer no favor de Deus, irmãos.
Não tem a ver com soberba, não tem a ver com orgulho, tem a ver com fé, tem a ver com crer. Você precisa de crer. Eu quero ler uma história com você, que eu sou apaixonado por ela. Está lá em 2 Reis, vamos ler juntos alguns versículos. 2 Reis capítulo 4, versículo 8. Você precisa de crer no favor de Deus, não dos homens, porque senão você vai viver decepcionado com os homens, irmãos, viver decepcionado com as pessoas, como se as pessoas tivessem obrigação de fazer algo por você. Não, vou mostrar para você aqui, Deus usa pessoas. Você precisa de reconhecer o favor de Deus nas pessoas, mas não depender das pessoas, depender do Deus que usa as pessoas. Porque se você depende das pessoas, quando elas fizerem algo que você quer, você vai ficar muito feliz com as pessoas, mas quando elas fizerem algo que você não gosta, você vai ficar muito decepcionado com as pessoas. E aí vem muitas pessoas, né, que dizem: nossa, eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com algumas pessoas. Obviamente isso não é liberdade para a pessoa fazer o que ela quiser e decepcionar os outros, não é isso. Mas quando ela decepciona com pessoas, mostra que a fé dela estava onde? Nas pessoas. Obviamente, né, você vai ver que Deus usa pessoas. Nós falamos na última semana aqui sobre a questão da casa, né, e como eu fui impactado com aquela mensagem, porque Deus usa pessoas para que a sua casa seja abençoada, a sua casa seja salva. É o que acontece, Paulo e Silas, é o que eles fazem com a casa do carcereiro, ela é transformada, aquela cidade é transformada, porque Deus usou Paulo e Silas para o evangelho invadir aquele lugar. Então não é, só que a fé não está nas pessoas, a fé está no Deus que usa as pessoas. Logo você não depende do favor das pessoas, você depende do favor de Deus, mas Deus usa pessoas. Vamos ler juntos então? Certo dia, Eliseu passou em Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar essa sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Esse tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, então morreu. Ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: manda-me com um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao seu servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido e com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele.
Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Aleluia. Então aqui nós vemos o que? Nós vemos mais uma casa que foi impactada pela graça de Deus, mais uma casa que foi impactada pelo favor de Deus. Só que o poderoso daqui, irmãos, é que a maneira que tudo aconteceu, a maneira que todos os desdobramentos todos dessa história, quando nós olhamos lá, para o carcereiro, a gente vê uma situação. Quando nós olhamos lá para a casa de Cornélio, nós vemos uma situação, mas aqui na casa da sunamita nós vemos outro aspecto. Aqui, o primeiro texto começa dizendo que o quê? Que a sunamita, ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus. Olha só que poderoso isso. Eu acredito que isso está ligado com o quê? Com a presença de Deus. Eu vejo que isso está ligado com Deus permitir que ela percebesse a unção de Deus na vida de alguém, que ela percebesse a oportunidade de Deus através da vida de uma pessoa. E como eu falei para você, nós precisamos de crer no favor de Deus, não no favor dos homens, mas Deus usa homens para expressar o seu favor. Você concorda comigo? Entende? Agora, o que Deus vai nos dando? Deus vai nos dando revelação para nós percebermos o favor de Deus na vida de pessoas. E o que acontece lá? Nós falamos na última semana com o carcereiro. Ele percebeu uma oportunidade, ou melhor, Paulo percebe a oportunidade antes dele. Mas ele percebe ali então agora, quando ele é convidado a ser salvo, ele leva Paulo para a casa dele. Então ele percebe que Paulo, na verdade, é uma ideia de Deus. Ele percebe que o terremoto, tudo que aconteceu, era Deus usando tudo para que o favor dele entrasse na casa dele. E aqui acontece também com a sunamita. Ela percebe o quê? Que Eliseu é um homem de Deus. E por que você precisa reconhecer? Precisa no sentido de graça de Deus, Você precisa de reconhecer o favor de Deus na vida de pessoas. Porque se você não reconhecer o favor de Deus na vida de pessoas, você vai reconhecer o favor das pessoas, simplesmente. Então Eliseu, vamos lá, Sunem não era em Israel, não era uma trajetória, que Eliseu passava, e a sunamita, ela não tinha necessidade nenhuma até então, mas ela percebeu uma oportunidade ali. Só que eu creio, como eu falei para você, que ela viu Deus, ela não viu Eliseu. Vamos supor que ela visse de fato Eliseu, porque Eliseu era alguém conhecido, o rei aconselhava com Eliseu. Eliseu é alguém que tinha história, Eliseu é alguém que tinha unção de Deus. Eliseu era quem? Era o sucessor de Elias. Eliseu recebeu a porção dobrada da unção de Elias, irmãos. Então Eliseu também era alguém conhecido, mas a palavra diz que ela até então, que não conhecia talvez a fama de Eliseu, ela reconheceu que Eliseu era um homem de Deus.
E o que ela fez quando ela reconheceu? Ela disse: Eliseu, vem aqui sentar na minha mesa. Ela trouxe Eliseu para onde? Para dentro da casa dela. Ela disse: Eliseu está passando na rua. Obviamente já nem sabia o nome dele, né? Esse homem de Deus está passando aqui na frente de casa, eu vou trazer ele para dentro da minha casa. Eu quero agora receber a unção de Deus. Eu vi que Deus está mandando essa pessoa passar aqui. Irmãos, isso aqui é uma revelação. Então eu quero dizer para você, as pessoas que Deus aproxima de você, elas são expressões do favor de Deus na sua vida. Sabia que quando Satanás quer fazer algo contra você, ele envia uma pessoa, mas quando Deus quer abençoar você, ele envia uma pessoa também, e essa pessoa é uma expressão do favor de Deus na sua vida. Preste atenção, não deixe passar, não deixe essas pessoas passar na frente da sua casa, não deixe essas pessoas passar na sua vida, não, faça como a sunamita, traga essa pessoa para dentro, traga essa pessoa para a sua mesa, traga essa pessoa para a sua casa. Para quê? Para que a bênção de Deus manifeste na sua casa. Como é importante isso, você relacionar com pessoas que são bênção na sua vida, você relacionar com aqueles que são expressão do favor de Deus na sua vida, e você não relaciona com elas por afinidade, você não relaciona com elas porque, nossa, parece que nós nos conhecemos há tantos anos, não, porque eu gosto do jeito dela. Não, irmãos, a sunamita, ela viu Eliseu, e eu acredito que Eliseu, como é o normal dos profetas, né, não era alguém assim muito, né, com certeza ele andava com um bordão, com um cajado, o texto diz, um cajado, a barba dele devia ser grande, as vestes dele arrastando o chão, aquela coisa, né, as vestes, entende, aquela coisa. Ela disse: esse cara aqui é Deus, eu vou trazer ele para dentro da minha casa. Por que é importante você ver isso? Porque não para aqui. Quando você recebe alguém, você está entrando num princípio do reino de Deus. Quando você recebe um homem de Deus, uma mulher de Deus, aqui é homem e mulher, que é expressão de favor, e você não é somente recebe, mas você honra essa pessoa, algo sobrenatural acontece na sua vida. A honra, ela é um princípio do reino. Até hoje, você já ouviu falar de igreja, de pastor? Isso aqui não é de pastor, isso aqui fala de todos os irmãos. Você falar, porque a pessoa da igreja é assim, porque esse é aquele outro, isso é tudo mentira diabólica. Pastor, mas tem pessoa que faz, é porque eles não vê Deus, eles vê o homem. Então tem pessoa que fica perseguindo o homem de Deus, né? Tem pessoa que fica perseguindo os irmãos, a igreja fica perseguindo, porque se é qualquer outra pessoa, eles não falam nada, mas não, é da igreja, eles apontam um dedo não, 10, não, isso aqui que adianta, o fulano de tal. Às vezes eles me atacam na rua, alguns, diz assim: pastor, tem que falar com os irmãos lá da tua igreja, da minha igreja, não sei, porque olha que não sei o que estão fazendo e acontecendo. Digo amém, nós estamos orando por esse irmão, está sendo cuidado, e Deus está fazendo a vida dele. Aí Deus: não, porque lá, que se é para mim na igreja, ser que nem o fulano, eu não vou. Não, eles são, né, um leão para apontar dedo e acusar e fazer. Porque eu passo, esses dias falaram até da minha caneca, você acredita nisso? O que ele bebe naquela caneca? É uma pessoa muito cheia de Deus, né? Meu Deus, né? Pessoa para vir aqui sentar e ficar pensando: o que será que tem? E eu falando do evangelho, da graça de Deus, do amor de Deus, da bênção de Deus, mas a preocupação dela é com a caneca. Com certeza eles olham, né, falando de oferta de dinheiro, isso é tudo para ele lá, ó. É tudo para eles lá. Porque eu tenho compaixão dessas pessoas. Por quê? Porque elas estão cegas espiritualmente, porque elas não viram como a sunamita uma oportunidade de honrar as pessoas que Deus manda na vida delas. Preste atenção, Deus envia pessoas para abençoar você, Deus envia pessoas como expressão do favor de Deus na sua vida, e essas pessoas são presentes de Deus, essas pessoas são um canal de Deus para você. Preste atenção, não ignore essas pessoas, não ignore as pessoas que Deus faz
passar na sua vida, que Deus faça conexões de Deus, que Deus coloca diante de você. Honre essas pessoas, faça como a sunamita, honre essa pessoa. A sunamita honrou, ela viu, ela percebeu na verdade o que? Uma oportunidade de honrar. Honrar o homem? Não, honrar a Deus, através de uma pessoa. Da mesma maneira que Deus usa pessoas como favor na sua vida, é a mesma maneira que nós honramos a Deus, nós honramos as pessoas que Deus nos enviou. Da mesma maneira que nós cremos que Deus envia pessoas como favor e graça na nossa vida, é da mesma maneira que nós servimos as pessoas, mas não é a pessoa, nós estamos servindo a Deus, está entendendo? Não, você não está servindo. Quantos querem servir a Deus? Você tem no seu coração de servir a Deus, sim ou não? Tá, mas como é que você imagina que é servir a Deus? É Deus mandando uma carta para você? Eis meu servo agora. É você servir as pessoas que Deus coloca na sua vida. Não, eu sirvo a Deus, não aos homens. É muito lindo isso, mas não é bíblico. Não, eu honro a Deus, eu não honro as pessoas. É maravilhoso, mas não tem nada de bíblico nisso aqui. Como que você vai honrar a Deus se não é honrando as pessoas? O apóstolo João diz isso: aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, João disse, esse aí é um baita mentiroso. É João que diz, não eu. Entende? Não, eu amo a Deus, mas não amo o irmão que está do lado. Não, eu só honro a Deus, não honro os homens. Isso é papo de quem não tem revelação. Isso é papo de uma mentalidade de miséria. Isso é papo de quem não teve aqui a visão que a sunamita teve. Deus enviou esse homem para passar na frente da minha casa, meu Deus do céu. Não é nenhuma pessoa, ele nem foi fazer uma visita para ela. Ele não foi fazer uma visita, ele não foi, não. Ele passar na frente dela, irmão, isso aqui é poderoso demais. E ela diz, eu preciso que esse homem ande aqui, entre na minha casa, eu preciso de fazer uma refeição para ele, eu preciso de colocar ele aqui para dentro, porque eu estou vendo que tem algo de Deus na vida dele, e isso eu quero sobre a minha vida, isso eu quero sobre a minha casa. Tem muitas pessoas que por causa do orgulho, da arrogância, a casa deles não recebe a bênção de Deus. Não recebe a bênção de Deus, é porque a visão ela é o que? Individual. Ele até conhece, não, eu sei que tem que honrar, mas não consegue exercer. Para nós vivermos, irmãos, nessa base da honra, nós precisamos saber que na verdade a base das nossas atitudes é o favor de Deus. A honra não é uma atitude inicialmente, a honra é de coração. A honra é uma atitude de coração. Mas como que expressa? Nas atitudes, concorda comigo? Você vai expressar nas atitudes. Só que se for fazer somente uma atitude de honra sem o coração, não tem realidade nisso. Não tem propriedade espiritual nenhuma. Isso é uma coisa só de boca para fora. Lembra que Jesus fala para os religiosos? Vocês me honram de boca, mas o coração está afastado de mim. Não tem realidade. Não tem realidade nenhuma, mas hoje o Senhor vai trazer revelação para você da honra. E para a atitude de honra, a honra do coração, ela precisa de dois aspectos principais. Primeiro, precisa de ter o espírito correto. Se a base da honra, das minhas atitudes de honra for o favor de Deus, ela vai ter o princípio correto. Ela vai ter melhor o espírito correto. Se eu crer no favor dos homens, eu vou honrar, mas para quê? Eu vou honrar para ter algum tipo de vantagem. Então eu vou até honrar alguém, eu até vou servir alguém, mas na verdade o que eu estou vendo nisso? Uma oportunidade para ser favorecido pelas pessoas, não por Deus. Então a minha honra na verdade, ela está com o espírito correto, sim ou não? Não, porque eu já estou, é mais ou menos, né? No ano que vem, agora vai ser a política, e você vai ver, é o espírito, né? A pessoa vai lá querer ajudar, não, eu quero ajudar, mas tu acha que ele quer ajudar mesmo, não? Concorda comigo? Ele quer ajudar? Não, né? O que ele quer, irmãos? Quer voto, então quer dar uma telha, umas cargas de aterro, um emprego, promete um emprego para alguém na secretaria, não é assim que eles fazem? Irmão, longe, mais longe, eles nem vêm aqui. Quando eles vêm aqui, nós honramos,
Se a pessoa é autoridade, qualquer autoridade que entrar por essa porta, ele vai ser honrado. Se a autoridade que governa a cidade, nós vamos botar ele aqui, nós vamos orar por ele, abençoar por ele. É por isso que a palavra diz, mas nós não negociamos o princípio da honra com a pessoa. Nós não vamos honrar porque nós queremos algum tipo de troca. Não, vamos honrar porque ele vai nos dar alguma coisa. Irmãos, nós não dependemos dos homens. Nós dependemos de Deus, do favor de Deus. E assim deve ser você. Então tem pessoa que ela honra, mas ela honra quem? Não, eu vou honrar quem tem dinheiro, porque aquele que tem dinheiro, em algum momento ele pode me favorecer. Isso não é crer no favor de Deus, isso é crer no favor dos homens. E aí ele trata aquele outro irmãozinho, entende? Que não tem a condição financeira de qualquer jeito. Não, porque esse aqui não tem nada para dar para mim. Ou ele honra alguém que só tem uma posição. Não, eu vou honrar o pastor, mas o irmão ele não honra. O irmão que está chegando agora não honra, ele trata de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não funciona assim. Esse honra com base no favor dos homens. Então ele honra o pastor por quê? Não, porque o pastor tem que honrar, né? Meu Deus, o pastor tem que, obviamente tem que honrar o pastor, mas tem que honrar todas as pessoas que Deus coloca na sua vida. Obviamente cada pessoa vai ter, né, a sua maneira de expressar a honra, que é assim que a palavra diz, eu vou mostrar para você, mas todos devem ser honrados. Tem muitas pessoas que eles criaram um rótulo nosso, e por um lado ele é bom, porque eles dizem que nós somos a igreja dos ricos, né? Na verdade isso é bíblico, a Bíblia diz que nós fomos enriquecidos em tudo em Cristo. Lá em Osório eles falavam, lá, nós era a igreja das gabine dupla, né? Lembra? Temos caminhonete, era gabine dupla, quem tinha muito dinheiro, as igrejas das gabine dupla, a igreja dos ricos, a igreja não sei do que, porque lá eles vão te olhar diferente. O irmão vem aqui, nós abraçamos, servimos, conversamos, passamos falando tudo, ele disse, meu Deus, mas não tem nada a ver com o que eles falam. Por um lado é até bom o rótulo, né? Eu até gosto disso, porque quando a pessoa vem aqui, ela vê que é totalmente diferente. Nós honramos a todos, amamos a todos, buscamos, levamos em casa, servimos, levamos em conta, pagamos em conta, escrevemos carta para eles, levamos para cá, levamos para lá, oramos, abençoamos, aconselhamos, mandamos mensagem, manda mensagem, nós respondemos, aconselhamos por telefone, e leva para cá, e leva para lá, e depois ainda eles acham ainda, não, é que eu me decepcionei com a igreja, com os homens. A gente olha, cara, mas... E nós levamos, e então tem emprego, e nós abençoamos, e ofertamos, e vamos lá, e andar junto, aquela coisa toda. Ô irmão, você precisa ver favor de Deus nisso. Você precisa de começar a ver o favor de Deus. Você precisa de perceber o favor de Deus. Você acha, presta atenção, você acha que tem muita coisa que falta na sua vida. Eu quero dizer que não tem falta na sua vida. Jesus é todas as coisas, amém? Só que a maioria das coisas que Jesus manda para você, ela está nas pessoas que Deus coloca na sua vida. Está nas pessoas. Eu sei que você acha que é muito mais fácil nós ver graça de Deus, né? No nosso salário, quando ganha aumento, principalmente, né? Quando vende bem, quando fatura muito. Nossa, cara, Deus tem me abençoado muito. Mas o dia que você financeiramente não está bem, e vai o irmão na sua casa, você sente a mesma coisa? Nossa, que bênção de Deus. Não, você diz, cara, o que esse irmão quer aqui? Não, você não diz isso, outras pessoas dizem. Está entendendo? É porque não vê a favor de Deus, entende? Você ainda, e hoje vai terminar isso em nome de Jesus, você ainda crê no favor dos homens. Você ainda acha que favor está ligado com dinheiro. Você ainda acha que favor está ligado com as coisas acontecer tudo certo, da maneira que você quer, da maneira que você acha que deve acontecer. Favor de Deus está ligado com as pessoas carregadas de presença, de unção de Deus, que Ele coloca na sua vida. E quando você reconhece isso, não é só você que é abençoado, a sua casa é abençoada, a sua vida muda, a sua história muda. Deus muda a sua história através das pessoas que Ele coloca na sua vida, muda o seu casamento, a sua empresa, as suas finanças, a sua saúde, irmãos. É o que acontece com a Sunamita, meu Deus do céu. Não, pastor, eu preciso de um emprego novo. Não, você só precisa reconhecer as pessoas que Deus colocou na sua vida. Não, pastor, eu preciso mudar de cidade, eu preciso fazer tal coisa. Não, você precisa só reconhecer. Então quando você vai honrar, precisa ter o espírito correto. O espírito correto está lá em Filipenses 2:3, vamos ler juntos. Qual o espírito correto de honrar? Da minha atitude de honra, qual que é o espírito correto? É o de Jesus, é o que Paulo diz. Vamos ler só esse versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Presta atenção agora. Cada um considerando os outros
superiores a si mesmo. É impossível você honrar alguém querendo ser superior a ela. A palavra de Deus está dizendo, Paulo está dizendo, gente, nós precisamos ter, no começo ele diz, gente, precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus, a mesma coisa que Jesus. E como que nós vamos fazer agora? Paulo diz, gente, pode deixar, nós vamos fazer como? Fazendo algo, as nossas atitudes como? Não por interesse pessoal, ou seja, não crendo no favor dos homens. Então eu vou honrar alguém, eu vou honrar o Elzo, por quê? Porque em algum momento ele pode me favorecer. Isso é fazer algo com o quê? Com intenção pessoal, com interesse pessoal. Mas Paulo está dizendo, gente, não faça nada por interesse pessoal, faça por humildade, considere o outro superior. Quem? Todos, considere o outro superior a você. A única maneira de honrar alguém é considerando a outra superior que você. Eu sei que daí você já pensa, né, na questão financeira. Praga da religião na nossa mente. A questão de status, de posição, de não sei o que. Não, irmãos. Aprenda a honrar as pessoas que Deus colocou na sua vida. Esse é o espírito correto da honra. Mas tem outra questão também. Não é somente o espírito. Existe a questão da mentalidade. Mentalidade é a maneira que nós pensamos. Existe a mentalidade correta para honrar também. Se você honrar com a mentalidade errada, não vai ter sucesso. E qual que é a mentalidade correta? Eu acredito que é a da sunamita. Qual que é a mentalidade dela? A palavra diz que ela era uma mulher rica. Está lá o pastor, viu? Sabia. Só que essa palavra rico no original não está falando sobre financeiro. Você pode procurar se você tiver a Bíblia em grego. No original não está falando rica financeiramente. Riqueza está falando, essa palavra quer dizer grandeza. Está falando de alguém que pensa grande. Está falando de alguém que é maduro. Alguém que tem uma visão além das circunstâncias. É alguém que vê de maneira grande. Está falando de nobreza. Então isso aqui nós podemos dizer que é uma mentalidade de prosperidade. Logo, a honra da sunamita não é por interesse por Eliseu. E a atitude mostra, porque ela não diz, Eliseu, vem cá, entra aqui em casa. Eliseu, é o seguinte, eu preciso que tu ore pela minha casa, eu preciso de uma casa maior, eu preciso de um carro, eu preciso disso, preciso daquele outro. Não estou dizendo que você não pode pedir oração, você pode pedir oração, mas a primeira coisa que ela fez, Eliseu, entra aqui, senta na minha mesa, que eu tenho uma refeição para ti. Consegue perceber que a mentalidade não era de sugar algo? Não era de sugar simplesmente? Pastor, mas eu sempre aprendi que a necessidade é uma maneira, né, da graça de Deus manifestar. Sim, mas não é permanente isso na sua vida. Existem pessoas que eles honram só pela necessidade. Então quando ele tem necessidade, ele honra. Você não deve fazer nada permanentemente pela necessidade. Por quê? Porque depois a sua necessidade é suprida, você vai embora. Então se você honra por causa da necessidade, nossa, eu vou honrar porque eu preciso honrar. Eu sei que tem muitos irmãos que têm até esse pensamento, e não é bênção isso. No início até pode ser, mas depois que você amadurece, não é. Você não deve relacionar com base na necessidade. Por que eu vou honrar alguém? Eu não vou honrar alguém por causa, não, é que eu preciso. É por isso que muito funcionário, ele honra o patrão, porque eu tenho que honrar, né, porque é meu patrão. Por isso que muita mulher honra o marido dela, tem que honrar, fazer o quê, né? Eva fez a bagunça lá, e eu tenho que honrar, fazer o quê? Ela honra por quê? Tem que honrar porque Deus falou, né? Até parece bonito isso, irmãos, mas ainda não é tudo que Deus tem para você. Não, eu vou honrar porque Deus disse que tem que honrar. É claro que você vai honrar porque Deus disse que você tem que honrar, mas não faça disso uma necessidade, não faça disso um peso para você, porque quem consegue honrar um marido, quem consegue honrar um patrão, quem consegue honrar alguém com essa base a vida toda? Se a necessidade é a base, o que vai acontecer? Então, por exemplo, a pessoa honra porque ela financeiramente está com problema, mas depois que a vida financeira dela é resolvida, ela vai continuar honrando, sim ou não? Não vai, porque a base dela era a necessidade. Só que na verdade ela honrava com a base errada, com a mentalidade errada. Então você não deve honrar porque precisa honrar, você deve honrar porque é uma oportunidade de você expressar o seu estilo de vida, a sua natureza. Você é filho de Deus,
Porque senão você só vai orar quando tiver necessidade. Você só vai vir na celebração quando tiver necessidade. Você só vai participar no GC quando tiver necessidade. Você só vai no encontro quando tiver necessidade. Só vai servir no encontro quando tiver necessidade. Só vai pedir aconselhamento quando tiver necessidade. A necessidade vai ser a sua base. E aí a sua oração vai ser o quê? Para que Deus faça algo através de você? Não, vai ser para que Deus supra a sua necessidade. Só que depois que Deus suprir a necessidade, qual que é a base do relacionamento? É a mesma coisa um casal. Não, eu sou casado porque eu tenho uma necessidade sexual. Tá bom, um dia vai ficar velho aí, vai fazer o quê? Terminou o casamento daí. Está entendendo o que eu quero dizer para você? A necessidade não pode ser base. Porque senão a necessidade, você vai expor isso, entende, irmãos? Porque daí você vai achar que é os homens. Eu quero dizer, eu e você precisamos de depender do favor de Deus, porque aquele que honra com essa base, a preocupação dele é o que eu vou ganhar se eu honrar. A preocupação principal dele é o quê? É a recompensa que ele vai ter. O que eu vou ganhar? Tá, mas se eu honrar, o que eu vou ganhar com isso? Interesseiro. Tá, mas se eu fizer tal coisa, o que eu ganho com isso? Irmãos, você crê no favor de Deus ou dos homens? Só que, se você honrar com a base correta, se você honrar com o princípio correto, se você honrar crendo no favor de Deus, a palavra de Deus diz que você será recompensado. Só que é Deus que vai recompensar você. Os irmãos estão entendendo? Está complexo demais? Tranquilo? Só que é interessante que ela não só oferece uma refeição. A palavra diz que ela recebe Eliseu na sua casa. E não é uma vez só, a palavra diz que toda vez que Eliseu passava ali, ele parava ali, na casa da sunamita. A honra, então, irmãos, ela não é uma atitude exterior, natural, mas ela é resultado de você reconhecer o favor de Deus através da vida de uma pessoa, a ponto de você agir pela fé. Então isso vai gerar numa atitude, mas essa atitude é pela fé no favor de Deus, amém? Então ela não somente ofereceu algo para Eliseu uma vez, ela trouxe Eliseu para dentro da casa dela. Então ela honrou, não o homem, ela honrou a Deus, irmãos. Ela honrou a unção de Deus na vida daquele homem. Ela não tratou Eliseu como qualquer um. Não trate as pessoas que Deus colocou na sua vida como qualquer um. Não trate as oportunidades que Deus colocou na sua vida como qualquer um. Perceba a oportunidade do favor de Deus sobre você. As pessoas são expressão do favor de Deus. Porque quando você honra essa pessoa, você não está honrando ela, você está honrando ela, amém? Mas o princípio não é ela, o princípio é Deus, amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Vamos ler em Mateus 10, então, versículo 41. O que a palavra de Deus diz? Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. Aleluia. Jesus está dizendo assim: quem recebe vocês, é a mim que recebe. Pode o 40, perdão. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então a sunamita não estava recebendo somente Eliseu, ela estava recebendo quem? Ela estava recebendo o pai e o filho na casa dela. E olha só daí, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, aí existem as diferenças aqui de honra, honrar todos, mas é diferença. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, ou recebe como um profeta de Deus, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe o justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a recompensa. Então olha só, quando você recebe, quando você honra,
você vai receber uma recompensa de Deus, porque você não está honrando aos homens diretamente, você está honrando a unção de Deus sobre esses homens. Por isso que quando nós reunimos numa casa, irmãos, você que recebe um GC na sua casa, não é as pessoas, você está recebendo ali a igreja, você está recebendo os irmãos, você está recebendo uma oportunidade da sua casa ser abençoada. Quando os irmãos vão visitar você, vai fazer um café, vai fazer uma oração, vai fazer um jantar, fazer um almoço ali, não é uma comunhão natural, ali existe algo espiritual, ali existe algo de Deus. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, irmãos, eles entram na sua casa ali, a presença de Deus está entrando naquele lugar. Então não trate aquilo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não receba como se fosse um vendedor qualquer de rede. Ninguém vende rede aqui, né? Não, como fosse um vendedor de revistinha aquela, nem tem mais, né? Nós morávamos lá em Osório, e aí nós tínhamos o Benjamin já, o Benjamin, ele tinha dificuldade de dormir, uma falha, tinha dificuldade de dormir. Então quando ele dormia, nossa, era aquele alívio, né? Aleluia, os pais e mães sabem disso. E daí nós fazíamos de tudo para quê? Para não dar nenhum barulho, sabe? Nenhum barulho. E casualmente um dia chegou um vendedor no portão da nossa casa. Ele ia bater palma, a Magda disse, não vou querer. Ele disse, mas eu nem falei nada. Ele disse, mas não quero. Ele estava dormindo no quarto aqui. Entende? Então não receba as pessoas que Deus colocou na sua vida de qualquer jeito. Pastor, meu Deus, quer dizer que tem que ter um banquete, tem que ser um palácio? Não. Mas se Jesus fosse na sua casa, como é que você ia receber? Os brinquedos das crianças tudo a tirar no chão, aquela função toda, aquela loucura toda, você de chinelo e meia, pijama, o cabelo parece o Thundercats, o Lion. Pastor, mas Jesus quer o coração. Sim, mas o seu coração é expresso aonde? Bota de borracha lá na porta, no portão, para entrar de bota de borracha no pátio, a grama dessa altura. Os cachorros tudo solto dentro de casa, a função toda. Pastor, quer dizer que tem... Não, você precisa de entender que é pessoas que Deus colocou na sua vida. Não tem a ver com o natural, tem a ver com o espiritual, irmãos. Não é ser Marta, não, eu vou fazer maionese e coisa, Marta, né? Marta preocupada com a comida, não, mas é com honra, é recebendo, você vai receber pessoas que Deus colocou na sua vida, é como Cornélio disse para a família dele, gente, vamos parar com tudo que Pedro vai vir aqui, Deus vai mandar um homem aqui para trazer uma palavra para nós, ele arruma tudo, chama os vizinhos, chama todo mundo, imagina, irmão, que aquela casa ficou, e aí Pedro chegou. Quando Pedro chegou, Pedro começou a compartilhar, a palavra diz que o Espírito de Deus desceu sobre aquele lugar. Nós estamos falando de pessoas que não conheciam o Evangelho, de pessoas que eram gentios, mas por que o Espírito manifestou? Porque tinha um ambiente de honra. Pastor, mas nós gostamos de juntar para jogar videogame e falar de futebol. Não, pode, não é pecado. Mas deixa eu pensar, quando Jesus for na sua casa, Jesus, vamos pegar o play, qual que é o play agora? Não tem? Não, então, eles têm medo de responder para mim. Qual que é tu, hoje o play? 9? 5? Jesus, é que tem uns adolescentes lá por isso. Jesus, vamos jogar um play 5. Com certeza Jesus ia jogar um play 5 com você. Com certeza. Entende? Mas eu imagino que o mais convencional seria, Jesus, senta aqui no sofá, que eu quero sentar aos teus pés aqui, que eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Entende? As nossas comunhões, elas são bênçãos, irmãos, mas você precisa de ver que ali é uma oportunidade do Espírito mover. Entende? Você ouvir as pessoas que Deus colocou na sua vida. E é isso que a sunamita faz, ela recebe, ela honra a presença de Eliseu, ela honra a presença daquele homem de Deus. Nós temos outro exemplo, né, de Obed-Edom, os irmãos conhecem, lá no Antigo Testamento também.
A palavra diz que a Arca da Aliança ficou sumida, desprezada, mais de 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Aí Davi, quando é rei, agora ele quer trazer a arca para onde? Para Jerusalém. Mas acontece uma complicação, ele não sabia como é que funcionava, ele também não tinha revelação disso. Aí morre lá um homem, né? 2 homens, Uzai e Aiô, morrem, filhos de Abinadab, que não podiam carregar a presença, porque não tinham revelação disso. Aí eles falaram, mas onde é que nós vamos deixar essa arca? Meu Deus do céu, matou 2, agora quem vai ficar? Obed-edom disse, eu quero, pode deixar lá em casa. Aí a palavra diz que Obed-edom, vamos ler juntos, irmão, isso aqui é poderoso. 2 Samuel capítulo 6, versículo 11 e 12. 2 Samuel 11, 12. Capítulo 6, versículo 11 e 12. Obed-edom recebeu a presença na casa dele. Durante 3 meses, olha só. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus, da presença de Deus. Então Davi foi com alegria, trouxe a arca da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Quando você recebe a presença de Deus, a sua casa toda é transformada. Quando você honra, quando você recebe a sua casa, o ambiente dela, as suas finanças são impactadas, o seu casamento é impactado, os seus filhos são impactados, o seu trabalho é impactado, tudo. Obed-edom ficou 3 meses, Abinadab ficou mais de 20 anos, irmãos. E na casa dele ficou 3 meses, então não tem a ver com o tempo, tem a ver com o quê? Com o coração, a maneira que recebe. E a sunamita disse, eu quero Eliseu aqui na minha casa, eu vou receber esse homem de Deus, eu sei que tem algo de Deus na vida dele. Ela não estava recebendo um homem comum, mas ela estava recebendo a presença de Deus. Da mesma maneira você recebe os irmãos, a igreja, as pessoas que Deus coloca na sua vida, não é uma pessoa normal, comum, entende? É Deus enviando alguém para a sua casa ser abençoada. E Eliseu, agora começa o quê? A frequentar a casa dela. E aí, ela não para aí, irmãos, olha só que poderosa a revelação da honra, né? Primeiro ela viu que era um homem de Deus, chamou ele para quê? Para ele almoçar na casa dela. Não estou dizendo que você tem que levar os irmãos para almoçar, só para você entender que precisa de frequentar aqui. Só que ela disse, não é só uma vez, eu quero que ele venha. Então toda vez que Eliseu passava, ela disse, vem aqui para minha casa. Vem aqui para minha casa. Só que a história não para aí, nós vimos o texto, o que ela disse? Ela fez o quê? Um quarto para Eliseu, irmãos. Ela disse, eu preciso que esse homem frequente a minha casa constantemente. Eu preciso, porque eu imagino que algo já começou a acontecer na casa dela. Eu imagino que alguma coisa aconteceu, ela entendeu, opa, Deus enviou alguém para nos abençoar. Então eu preciso como se fosse reter isso aqui. Porque a minha vida foi transformada, o meu casamento foi transformado, algumas coisas já aconteceram na minha vida, eu vou fazer um quarto, e ela faz um quarto para ele no terraço, irmãos. Ela não fez um quarto no porão, entende? Ela fez um quarto no terraço. Você sabe que o terraço é maravilhoso, né? Lá na SAPS nós temos vários terraços, você precisa lá conhecer, é muito bom, tem um terraço que dá para ver o mar. O pastor Dono me ligou, botei no vídeo e disse, pastor, estou na beira do mar. É bom, você estava quebrando a telha lá, cortando, mas estava na beira do mar, a melhor coisa é trabalhar na beira do mar, aleluia. Mas o terraço então mostra o quê? Cara, existe um lugar, não vou tratar esse homem de qualquer maneira, existe um lugar. E ela fez o quê? Um quarto, e o que tinha nesse quarto? Você lembra o texto? Uma mesa, uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E existem casas, e essa casa, eu acredito que ela se torna para Eliseu, elas são uma espécie de refúgio, é como se fosse um lugar de refrigério, é como se fosse um lugar de descanso, de segurança, de encorajamento. E nós vemos outras histórias da Bíblia que mostram isso. A Bíblia mostra, e a história mostra, que, por exemplo, a casa de Betânia, né, do lugar de Betânia, que é a casa de Marta, Maria e Lázaro, é uma casa que Jesus frequentava.
Não foi uma vez só que Jesus teve. Jesus frequentava aquela casa, e eu acredito que era mais ou menos isso. Jesus frequentava aquela casa porque havia honra naquele lugar. Eu acredito que Jesus, quando ele estava cansado, ele disse: eu vou lá na casa de Maria, de Lázaro e Marta, porque lá eu me sinto muito bem, eu gosto de ficar lá com aqueles irmãos, eu gosto lá, porque lá Maria está aos meus pés, Marta está fazendo as coisas, mas logo ela senta aqui também, Lázaro às vezes fica no quarto jogando videogame, mas daqui a pouco ele vem para cá também. Mas havia um lugar de descanso para Jesus. Então olha só o que você se torna, quando você recebe, quando você honra, sem o interesse pessoal. Você entende que agora você serve essa pessoa, e olha a maneira que Deus usa você. Deus usa você, a sua casa, para que a sua casa seja um ambiente de refrigério e de segurança para as pessoas que Deus colocou na sua vida. A Bíblia mostra também que o apóstolo Paulo tinha algumas pessoas que também era isso para ele. A palavra diz que Timóteo era alguém que encorajava Paulo, a ponto de Timóteo chamar: esse é o meu verdadeiro filho na fé. Ele disse: Timóteo, meu filho, faz desse jeito, faz dessa maneira. Então Timóteo é alguém que encorajava Paulo. E se nós lermos, o Novo Testamento, você vai ver que Paulo passou algumas tribulações, irmãos? Mas ele se alegrava em Timóteo. Enquanto tinha muitos que atiravam pedra, muitos que perseguiam Paulo, tinha aqueles que encorajavam Paulo. Timóteo era um daqueles que encorajavam Paulo. Eu imagino que Timóteo criava um ambiente onde Paulo se sentia bem. Diz que Paulo também tinha um casal que fazia, tanta coisa para ele, que era Priscila e Áquila. Um casal. Paulo diz que Priscila e Áquila não só arriscaram a vida pelo Senhor, por Deus, pelo Evangelho, mas pela vida de Paulo. Aí Paulo disse: esses irmãos eu considero diferente. É porque Priscila e Áquila consideraram Paulo como alguém que Deus colocou na vida deles. Priscila e Áquila eram financiadores do ministério de Paulo. Priscila e Áquila é alguém que trabalhava, lá em Coríntios, você lê, quando a igreja de Corinto é plantada, Paulo vai para lá, ele começa a igreja, ele prega na sinagoga e começa. E para manter a obra de Deus, Paulo está trabalhando. Paulo trabalha, ele fazia rede. Ele está trabalhando lá durante um tempo, e aí a palavra diz que o quê? Que quando chega Priscila e Áquila e Timóteo, eles disseram: Paulo, deixa que nós vamos tocar a empresa aqui, nós vamos tocar o trabalho, e tu vai lá para o quartinho orar, ler o pergaminho, tu vai buscar a revelação de Deus para pregar no final de semana. Eu acredito que esse ambiente encorajava Paulo. Olha só o que Deus quer fazer comigo e com você, irmãos. Não é só você agora ser de fato abençoado, a sua casa, mas a sua casa se tornar um refrigério para pessoas de Deus, o lugar que essas pessoas se sintam à vontade, encorajada, segura, sem desconfiança, irmãos. Entende? É isso aqui. Então olha só, a sunamita serviu uma refeição, entra na minha casa e diz: não, tu vai ficar aqui nesse quarto. E a palavra diz que Eliseu ia lá para o quarto. E ali aquelas 4 coisas no quarto representam algo. Aquela cama, ela representa o quê? Você já sabe o que faz na cama? Dorme, né? Então a cama representa o quê? Descanso. Descanso. A casa da sunamita se tornou descanso para Eliseu. A mesa representa o quê? Provisão. Eu acredito que a sunamita financiava o ministério de Eliseu. Tinha provisão na casa dela. A cadeira representa o quê? Desfrute, senta, desfruta, Eliseu. E a lamparina representa a revelação de Deus. Imagina que Eliseu tinha muitas revelações naquele quarto, naquela casa, porque era um ambiente onde ele se sentia bem. Irmãos, e quantos irmãos tem? Nós temos no nosso meio, que eu me sinto tão bem com esses irmãos, na casa deles. Eu me sinto tão bem quando eu vejo esses irmãos, quando eles mandam uma mensagem, são irmãos que encorajam. Entende? Isso é maravilhoso, é poderoso. Essa é a convicção que Deus coloca no meu coração. Por isso que nós vamos ter uma grande igreja nesse lugar, porque tem irmãos que entenderam, irmãos que estão vendo o que Deus quer fazer, irmãos que estão disponíveis, dispostos a entregar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, o carro, a família toda, o dinheiro que for. Pastor, nós queremos ver essa cidade impactada. Pastor, nós queremos ver, pastor, não pude estar lá, mas qualquer coisa precisa, me liga, me pede, precisa do carro, precisa de dinheiro, precisa de alguma coisa, pagar alguma coisa, pastor, vem aqui. Tem alguns até que eu tenho que segurar, irmão, calma, espera.
Entende? Por quê? Porque viu, irmãos, eu quero dizer, não é só lá que tem pessoas assim, aqui nós temos pessoas assim, e assim que Deus quer fazer conosco, assim que Deus quer fazer com você, à medida que você tem revelação. Pastor, mas minha vida está uma bagunça, minha vida, eu que estou precisando de ajuda. Sim, Deus coloca homens e mulheres, e a sua casa vai ser abençoada, a sua família vai ser restaurada, o seu negócio é abençoado. Mas eu quero dizer para você hoje que não para aqui, não para aí aqui, esse não é o final da história, não é o final da história, é para que a sua casa, nós falamos na última semana, é que a sua casa se torne uma bênção, se torne um referencial, que pessoas olhem para ela e digam, é isso que eu quero para a minha vida. Pastor, mas eu estou passando por tanta coisa. Veja a graça de Deus, o favor de Deus nas pessoas. Não poste na rede social, é muito feio isso. Não fale para aqueles que não creem igual você. Não expresse isso para pessoas que não creem, irmãos. Deus colocou a provisão, talvez ela está aí do seu lado, é uma pessoa que vai ter uma palavra de Deus para você. Às vezes essa pessoa não vai ter nenhuma palavra, mas ela vai sentar e vai te abraçar e vai chorar com você. Entende? Às vezes ela vai dar um conselho para você, ou vai dizer, nem vai falar nada, ela vai dizer, irmão, vamos tomar um café aqui, eu não sei nem o que dizer, depois a gente conversa, entende? Mas são pessoas que Deus colocou na sua vida, para que o favor dele manifeste através de você. Já vou finalizar, só que a história não termina aqui, né? A palavra diz que Eliseu, olha só, irmãos, Eliseu era um homem de Deus mesmo, né? Eliseu disse assim para Geazi, Geazi, essa mulher tem abençoado tanto nós. Eu acredito, e eu acho que não é loucura eu acreditar assim, que a casa dela já estava sendo abençoada. Mas Eliseu disse assim para Geazi, Geazi, vê se falta alguma coisa para ela, para nós abençoar ela. Vê se falta alguma coisa, vê se, entendeu? O que ela precisa? Dá uma olhada aí, Geazi. Ele perguntou para ela, o que precisa? Precisa de alguma coisa, que eu faça uma oração especial, alguma coisa? Não, eu estou vivendo bem aí no meio do meu povo. Só que ela também não entendeu que Deus queria fazer ela diferente do povo que ela vivia, e mudar algo dentro dela, mudar algo na casa dela. Aí Geazi disse, Eliseu, eu vi uma coisa, ela não tem filhos. Opa, ela não tem filhos. E aí Eliseu disse, chama ela lá então. Aí ele disse para ela, ó, daqui 1 ano tu vai ter filho. E eu não acredito que ela não tinha filho, porque ela não queria. Eu acredito que ela não tinha filho, por quê? Porque ela era estéril. É óbvio, né? É prático nós pensar assim ou não? Né? Por quê? Não tinha televisão. Já entendeu tudo, né? Não tinha filho, ela é estéril. E a palavra diz que ela não tinha filhos e o marido dela era avançado em dias. Você já viu isso na Bíblia em algum outro lugar? Não? Alguma mulher estéril e um homem avançado em dias, já viu? Tem vários, né? Sara e Abraão é um exemplo. Isabel e Zacarias é outro exemplo. E o que aconteceu com Abraão e Sara? O que aconteceu com Zacarias e Isabel? Elias orou para Abraão? Não, sim ou não? Eliseu orou por eles? Foi Eliseu que orou por Isabel e Zacarias? Não. Quem foi? Foi Deus que fez, né? Então não é sobre Eliseu, é sobre Deus usando Eliseu, está entendendo, né? Só que Eliseu disse, tu vai ter um filho. A mesma maneira que o anjo disse, né? E lá o anjo era Jesus, disse para Sara, daqui a 1 ano tu vai ter um filho. Ele disse para Maria, para Isabel, daqui a 1 ano tu vai ter um filho. Eliseu disse para ela, daqui a 1 ano o teu filho vai estar nos teus braços. Ela disse, mas não faz assim com a tua serva. Não me dá uma esperança. Eu estou tentando engravidar, imagino que ela disse, eu estou tentando engravidar a tempo, toda vez eu estou lá, eu vou lá, todo mês eu compro o teste de gravidez e dá negativo e nada acontece. Não faz assim, Eliseu, comigo. Eliseu, eu estou te falando. Sara e Abraão, eles creram. Eles até riram, mas eles creram. Isabel creu, a sunamita creu. 1 ano depois o filho estava no colo dela. E por que ela pediu o filho para Eliseu quando ele estava passando na rua na frente da casa dela, sim ou não?
Eliseu, vem cá orar que eu sou estéril. Ela fez isso? Quando Eliseu sentou na mesa dela, disse, Eliseu, eu preciso de oração que eu sou estéril. Ela fez isso? Ou será que ela pensou, eu vou fazer um quarto para Eliseu, que aí eu sou estéril, eu vou ter um filho. Ela pensou isso? Não, mas Deus honra, Deus recompensa aqueles que honram os homens, mulheres e presença de Deus. Deus vai olhar para, não, mas eu nem quero nada. Deus vai dizer, mas você está precisando de alguma coisa, está muito quieta essa casa, vamos botar uma criança para fazer um barulho aí. Mas eu nem pedi, mas essa é a graça de Deus, você não pede, você não merece, mas Deus, Ele decidiu manifestar a graça na sua vida, então creia no favor de Deus. Deus não manda pessoas na sua vida por acaso, essas pessoas são uma expressão do favor de Deus na sua vida. E aí ela tem um filho, pastor, mas o que adianta, depois o filho morreu. Filho morreu. Quando você honra, irmãos, você sabe que vou usar uma das, né, porque vai ter outras, mas a honra é uma das maneiras mais poderosas de você atrair o favor de Deus. A honra, quando você honra, quando você serve, atrai, a honra é a arma mais poderosa para você atrair milagres de Deus. Lembra que Jesus fala quando ele está em Nazaré? Ele começa a pregar, a palavra diz que ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque não tinha honra. Então quer dizer que o oposto é verdadeiro. Quando tem honra, tem milagre. Se você honrar as pessoas que Deus coloca na sua vida, você vai ver os milagres acontecendo, você vai ver o sobrenatural acontecendo, os milagres vão acontecer, mas creia que isso é favor de Deus. Mas o filho morreu, pastor. Morreu, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Isaac tinha sido promessa de Deus, milagre de Deus. Deus diz, mata Isaac. Depois disse, não precisa matar. E ali Paulo diz que é como se ele tivesse, ressuscitado, porque Paulo diz, Paulo fala de Abraão, dizendo que Abraão creu naquele que deu o filho, era poderoso para ressuscitar. Aqui está falando do quê, irmão? Está falando da experiência da ressurreição. Isso também quer dizer que porque você honrar, não quer dizer que você não vai ter crise, não vai passar por problema, não. Mas quer dizer que tem provisão para todos os problemas. Tem provisão, tem milagre, tem experiência sobrenatural. Por quê? Porque você está honrando a presença de Deus. Existem muitas pessoas, eles entram em algumas crises, eles acham que o problema é as pessoas que Deus coloca na vida dele. Ou acham que o problema é a igreja, o problema é alguém. Não, irmãos. Talvez você não está vendo que isso é oportunidade para o sobrenatural de Deus acontecer, para você viver experiências sobrenaturais. Deus coloca pessoas na sua vida para que a bênção dele, o favor dele manifeste em você, para que você viva experiências sobrenaturais. Pastor, mas agora que o GC está sendo lá em casa, o meu casamento está um problema. É a mesma coisa, a experiência sobrenatural. Pastor, agora... Tem uma pessoa que falou para mim um tempo, na verdade várias pessoas falam a mesma coisa de maneiras diferentes. Ela disse, pastor, antes, que eu não ia na igreja, eu não ia nada, estava tudo certo. Agora eu comecei a ir, meu Deus, parece que está tudo errado, está uma confusão só, pastor. O que aconteceu, pastor? Digo, na verdade não aconteceu nada. É que antes a luz estava desligada, o quarto bagunçado e tu não via, agora só acendeu a luz e tu viu a bagunça que já tinha. Mas Deus tem a provisão para resolver essa bagunça. Pastor, eu estou passando por uma resistência na minha vida financeira. Me decidi posicionar agora. Decidi ser dizimista. Primeiro mês que fui dizimista, perdi o emprego. Não pode ser de Deus esse negócio.
Oh, irmãos, tem provisão para isso, é experiência sobrenatural. Pastor, agora que eu decidi me posicionar em Deus lá em casa, agora que eu decidi me posicionar, servir os irmãos, eu decidi agora ofertar, decidi ser dizimista, decidi servir, decidi fazer, a minha empresa parou de faturar, eu perdi o emprego, uma coisa aconteceu. Oh, irmãos, é a experiência do sobrenatural. Se você for esperar ver para fazer algo e para crer em algo, você precisa de crer que a provisão já foi liberada. Você precisa de crer que já está liberado. Essa é a graça de Deus. Esse é o favor de Deus, irmãos. Mas você precisa depender do favor dele. Você precisa viver pela fé no favor de Deus. Quando você honra as oportunidades, e essas são pessoas, você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. As suas crises, elas vão sendo resolvidas. Você vai sendo usado por Deus, você vai sendo um canal de Deus, você vai sendo, sabe, agora alguém que se torna encorajamento para outros. Deus escolheu você, você sabe disso. Não importa o processo que você esteja passando, não importa a crise que você esteja enfrentando, não importa se você está passando pelo deserto, tem provisão no deserto, irmãos. A palavra diz que Deus manda uma mesa farta no deserto, não importa a situação. Não baseie o favor de Deus por causa das circunstâncias, mas veja que a circunstância é uma oportunidade para o favor de Deus ser liberado na sua vida. Não coloque a sua fé nas pessoas, nas circunstâncias naturais. Você vai se frustrar, viver frustrado, amargurado, triste e chateado. Mas creia no favor de Deus. Veja que Deus colocou pessoas na sua vida para abençoar você, para ser um canal na sua vida, assim como foi a sunamita. A vida dela, irmãos, foi transformada totalmente, porque ela percebeu a unção de Deus na vida de alguém, ela viu o favor de Deus na vida de alguém. Então eu quero aqui convidar você mais uma vez, venha viver o que nós estamos vivendo como igreja, irmãos. Participe conosco, ande conosco, esteja no GC conosco, nas reuniões conosco, na oração conosco. Seja um dizimista, um ofertante, beba do mesmo cálice que nós, venha comer do mesmo alimento. Nós não é que não vai ter problema, vai ter muitos problemas, mas tem provisão para todos eles, tem provisão para todos os problemas, porque há um ambiente de honra ao Espírito, há um ambiente de honra a Deus, há um ambiente de honra aquilo que Deus quer fazer. Nós temos falado, mês após mês, ano após ano, Deus quer salvar essa cidade, Deus quer salvar esse litoral, e Deus vai usar você, vai usar a sua vida, a sua casa, o seu casamento, o seu negócio, a sua empresa. É você, Deus escolheu você, mas você precisa de participar conosco disso. Não é um abracadabra, não, venha andar conosco, entende? Venha participar com nós daquilo que Deus está fazendo, irmãos, e como isso é poderoso. Às vezes eu paro e fico olhando para alguns irmãos, aquilo que Deus tem feito, irmãos. É apavorante o favor de Deus, irmãos. É apavorante você ver alguém, né, com quase que nem a sunamita, era estéril, não tinha nada, e Deus começa a liberar favor, Deus começa a liberar graça. Você começa, né, ver, a gente brinca, às vezes a pessoa não sabia nem caminhar, agora já sabe até caminhar. Sabia, o casamento dela uma bagunça, uma tribulação, e você vê ela aconselhando outro casal. Eu digo, oh, aleluia, isso é graça de Deus. Eu lembro dos irmãos entrando, né, por aquela porta de uma maneira simbólica, andando, e digo, Deus, estou brincando. Mas eu vejo hoje os irmãos liderando o GC, eu digo, aleluia, meu Deus, isso é graça de Deus, isso é favor de Deus. E as irmãs, né, geralmente as irmãs, ela vem, né, não quero casar, eu não quero ter filho. Daqui a pouco ela começa a pegar um no colo, outro no outro, ela diz, quando casar, quando você vai, acho que eu vou ter uns 4 ou 5, oh, aleluia, não queria nem casar, agora já ter 4, 5, glória a Deus. Isso é o que, irmão? Isso é favor de Deus, isso é porque honra o ambiente, a presença. Tem uns irmãos que não sabiam nem para onde ir, tipo aquela música, sem lenço e sem documento, sabe?
Quando ele já começou a fazer, os irmãos empreenderam, tendo negócio, eu digo, oh, aleluia, essa é a graça, é o favor de Deus. Aí eu gosto quando eles vão falar em aniversário, né? Ele diz assim, eu e a minha casa estamos aqui para te servir. Eu digo, aleluia, irmão, não sabia onde ir, agora já tem uma casa, já tem uma família, já tem um casamento. Isso é glória de Deus, irmãos, isso é maravilhoso, isso que é mover de Deus. É isso que é mover de Deus, é uma pessoa sendo transformada, é um casamento sendo transformado, é uma pessoa que era estéril tendo filho, a criança está correndo agora de um lado para o outro, é aquele que não tinha nenhum tipo de recurso, de provisão, de visão de nada, mas agora ela está falando de uma maneira diferente, ela está com fé, pessoas são salvas. Pessoa que veio e foi salva, agora está sendo usada para outras pessoas sendo salva. Aleluia, irmãos, isso aqui é evangelho, isso aqui é poder de Deus, isso aqui é maravilhoso, e é isso que Deus está fazendo com você, por isso que Deus escolheu você, Ele está transformando a sua vida, mudando a sua vida, impactando a sua casa, e você vai ser um canal para impactar outras pessoas, e tudo isso é o favor de Deus, não é porque você merece, não é porque você é bom, mas Deus escolheu você.